Portamos, eis que é chegado o que me trai. Amém? Feche os teus olhos. Senhor Deus e meu Pai, isso aqui é a tua palavra, Senhor. Oh Deus tremendo, vem mesmo, Pai amado e querido Deus, de encontro, Senhor Deus, com a tua preciosa semente, Senhor, sobre o nosso coração. Ah, Deus tremendo, assim como nós louvamos, Pai, que esta chance, que esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor. Ah, papai querido, que nós, Senhor, não desperdiçamos, Senhor. Que nós não levamos, Pai amado, como se amanhã vamos ter outra chance como essa. Não, Senhor. Mas que nós possamos aproveitar, absorver, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado, Pai, para o dia de hoje sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Assim a tua palavra, Senhor Deus, meu Pai, se faz notória, Senhor, nesta manhã sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Esta palavra, né, nós vemos que Jesus, ele está angustiado, né, a palavra do Senhor vai dizer que ele vai orar, né, ele quer estar sozinho, ele quer estar separado, porque ele já tinha, né, o conhecimento, que a palavra do Senhor diz que nosso Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente, e ele já sabia que estava chegando a hora dele ser entregue, né, naquela cruz, que já estava chegando o momento dele ser crucificado, dele passar ali o processo da crucificação. E ali a palavra do Senhor vai dizer que o seu espírito se entristece, né, a sua alma está angustiada. E quando eu, né, meditava nessa passagem, eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, olha só como o Senhor nos dá responsabilidades, como servos, como servas, como os discípulos do Senhor. E muitas das vezes nós deixamos de mão, muitas das vezes achamos que vamos ter outra chance, muitas das vezes achamos que aquele momento nós não valorizamos da forma que necessita ser valorizado. E Jesus ali, ele, né, sente ali a sua alma necessitada de estar orando, de falar com o Pai. E ali ele começa a orar e dizer ao Pai, aleluia, glória a Deus, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Aleluia! Todavia não seja feita o que eu quero, mas o que tu queres. Glória a Deus! Jesus, ele começa ali no seu íntimo, né, no seu secreto, orar a Deus. Mas ao mesmo tempo, eu me pego que Jesus, ele deixa uma responsabilidade aos seus discípulos. Aleluia, glória a Deus. Aqui no versículo 37 vai dizer assim, vou ler logo no início aqui, que é onde eu li, o 36, né? Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levantando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Jesus falou para eles, ficai aqui, eu vou além orar, mas velai comigo. Aleluia, glória a Deus. Isso, irmãos, revela a presença do Espírito Santo de Deus. Porque quantas das vezes, né, há uma situação onde, né, vou dar um exemplo, a pessoa está no hospital, você não pode ir lá, né, não é o momento de visita, não é o momento de estar lá, mas o Espírito Santo está dizendo assim, olha, ficai aqui e velai por ela, né, orai por ela, clamai por ela, e é isso que Jesus está dizendo, olha, eu vou ali orar, eu vou além a orar, né, mas ficai aqui e velai comigo. Quer dizer, estar somente, os dois somente uma visão, e um só propósito, e um só objetivo. E muitas das vezes o Senhor tem falado conosco, olha, eu estou aqui, né? Jesus está com o Pai, a presença do Espírito Santo está sobre nós, né? A esperança, a palavra do Senhor nos garante de que Jesus virá buscar a tua igreja, virá nos arrebatar. Aleluia! Aleluia, glória a Deus, a promessa do Senhor, para que nós possamos morar com Ele, aleluia, glória a Deus, né, na cidade celestial, no lugar santo. Mas Jesus
estar lá, é o Espírito Santo estar conosco, e Jesus está dando para nós uma responsabilidade. Glória! Continua velando, continua orando, continua buscando, continua jejuando, continua se santificando. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele dá uma responsabilidade aos seus discípulos. Aleluia, Jesus. Da forma também que ele nos dá uma responsabilidade no dia de hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar lendo. Glória a Deus. No versículo 39. E diz assim: e indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aqui nós vemos a mesma situação de uma forma diferente. O nosso Deus está no céu. Jesus estava sobre a terra. Mas ele, na obediência, aleluia, glória a Deus, de filho, ele ora a Deus e diz: Pai, todavia que seja feita a tua vontade, não aquilo que eu quero, mas seja feita a tua vontade. Aleluia, glória a Deus. E ali, aleluia, glória a Deus, santo Deus, vamos no versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou adormecido, e disse a Pedro: então nem um pouco, então nenhuma hora pudeste velar comigo? E ali Jesus, quando ele volta, ele acha Pedro que adormecido, ele acha os seus discípulos dormindo. E esse é o ponto onde nós temos que vigiar. Porque Jesus voltará. Aleluia! Aqui o Senhor diz que ele foi além orar, deixou uma responsabilidade, né, para os seus discípulos, deixou uma responsabilidade para a igreja. Ele foi além orar, mas ele voltou. E quando ele voltou, ele encontrou os seus discípulos dormindo. E é muito sério isso, principalmente sobre os nossos dias. Eu estava pensando, até que estava comentando com Lara esses dias, eu falei: o tempo, igreja, que eu tenho de conversão, né? É um tempo assim, mas esse tempo que eu tenho de conversão, eu fui a uma vigília, única vez, uma vez só. Acredito que seja mais de 20 anos de conversão. Eu fui numa vigília, sabe, um culto na igreja, eu lembro até onde foi na sede, que era na Rua Marcato, do lado de baixo, acho que logo no início, não lembro muito direito, né? Era bem nova também, mas era, deixa eu ver, qual o mercado que tem em frente ali, aquele mercado? O antigo Leblon ali, né? Isso. Então assim, era ali naquela época, e foi, sabe, há muitos anos, eu não tinha nem o Lego, então tem muito mais de, acho que uns 25 anos. Nesse tempo que eu tenho de conversão, eu falo, Senhor, e hoje, raramente a gente ouvir falar que vai ter uma vigília na igreja. Então, o que Jesus está dizendo, né, na sua palavra, que olha, Jesus, ele vai voltar. E como que ele vai encontrar a nossa vida diante da presença do Senhor? Porque, igreja, 2 horas de culto, 1h30, 2 horas de culto, né, a gente se envolve, aqui a gente, né, ouve a palavra em cima de palavra, é louvor, é adoração. O nosso coração, ele fica sensível, é um momento, é um tempo de sensibilidade. A nossa alma, ela fica ali. Seu irmão, quantas das vezes não acontece isso, né? Acontece, eu já vi, né, acontecendo assim. Glória! Muitas das vezes a pessoa usar, né, de uma circunstância em cima do altar e dizer assim, o coração da pessoa que está embaixo, né, de nós que estamos na igreja, está tão sensível, que a pessoa fala assim: olha, me dá o seu relógio. E aí você está tão envolvido com o culto, você está tão, né, ali na presença, tão, né, maravilhado o seu coração, que você fala: não, toma meu relógio, toma minha carteira, toma tudo. Por quê? Porque você está ali envolvido, é um movimento, a gente sabe que acontece isso, né? Isso tem pessoas, né, que logicamente não estou dizendo que é o correto, não é o correto, a gente sabe que é uma maneira errada, né? Que Jesus não nos pede nada dessa forma. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, que o envolvimento da pessoa no culto está tão grande, Aleluia, que o que vem ela aceita. Glória a Deus. Só que o que Jesus traz é o quê? É ir quando nós saímos para fora.
E quando nós estamos no nosso dia a dia? Porque nós não estamos somente na igreja, nós somos a igreja de Cristo. Aleluia. Na verdade, a gente fala assim, eu vou à igreja, eu estou aqui na igreja. Mas na verdade, nós somos a igreja. Aqui simplesmente é um templo. Quando o culto se encerra aqui, fica um barracão. Você dá um oi aqui dentro, é um eco. Né? Você vem aqui de noite, é uma escuridão que... Então, precioso aqui não é o templo. Precioso aqui sou eu e você. Aleluia! E a minha vida e a sua vida. Glória! Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus! E quando é de noite aqui tem morcego. Quando é de noite aqui tem, né, um pombinho que dá trabalho para nós aqui. É assim, é o templo. Isso aqui é perecível. Mas o que Jesus está dizendo, que o templo a qual Ele habita na nossa vida é o nosso coração. E essas 2 horas de adoração, de mover, de espírito, de aleluia! sobre as nossas vidas, ela tem que estar sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Aleluia! Para quando eu sair daqui, para quando esse momento, ele não se encerrar aqui, mas ele ter continuidade dentro da minha casa, dentro do meu lar, no meu trabalho, onde quer que eu for. Glória a Deus, Santo Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós conhecemos a passagem das 10 virgens, a parábola, né, das 10 virgens. E ali vai dizer que todas tosquenejaram, todas dormiram, adormeceram. E aí vem alguém, né, à meia-noite, grita, aí vem o esposo, aí vem o noivo. E aquelas mulheres acordam. E da mesma forma, o Espírito Santo de Deus nos desperta a acordar. A nos despertar, a ficar atento. Porque a palavra do Senhor diz, aleluia, glória a Deus, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o que nós temos que lidar com essa situação? É fortalecer o Espírito Santo de Deus. É alimentar o Espírito Santo. É fortalecer o Espírito. Para quê? Para que a gente fique atento. A gente vai ficar vigilante. Nós vamos ficar acordados. Mas se nós dermos lugar à nossa carne, nós vamos ficar o quê? Adormecidos. Né? Não, hoje vai ter culto, amanhã vai ter de novo, né? Terça-feira tem de novo. E assim a gente vai levando. O Espírito Santo de Deus nos acorda de madrugada. Mas amanhã cedo eu oro. Aí amanhã cedo você já acorda atrasado, né? Atribulado com a situação. De noite eu oro. E é assim, igreja, a gente vai empurrando com a barriga. A gente vai levando de uma forma que achando, eu vou ter mais um tempo, eu vou ter mais um tempo. Só que os nossos dias, eles são conhecidos pelo nosso Deus. E há um tempo determinado para todas as coisas. E nós não sabemos o dia que o Senhor vai nos chamar. Nós não sabemos o dia que o Senhor vai nos recolher. Tivemos aí, né, há poucos dias, né? E aí a gente analisa, a gente observa e fala, Senhor, já foi, já dorme no Senhor. A oportunidade é hoje, a oportunidade é agora. E Jesus, Ele vai orar, Ele está com o seu espírito triste, Ele está entristecido. Ele sabe pelo que Ele vai passar, Ele mesmo fala, eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores. E o homem, igreja, o homem conduzido pelo inimigo, ele é mau. A maldade. Quantas das vezes, numa situação pequena, uma situação corriqueira, muitas das vezes, se a gente não vigiar, parece que floresce de dentro da gente uma natureza, né, má. E a gente, quando vê que não, já falou, quando vê que não, já foi, quando vê que não, já lançou, já fez. A ira. Aleluia, glória a Deus. Então imagine Jesus ter que passar por todo o processo da crucificação. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que Ele, como ovelha muda, vai ao matadouro, assim Ele foi, pela minha e a sua vida. Mas Ele deixou uma responsabilidade. Ele deixou sobre nós, aleluia, glória a Deus, a responsabilidade de anunciar o Evangelho, de zelar, aleluia, de orar, de buscar, de pregar, de ser igreja. E não estar na igreja, mas de ser igreja.
aleluia, glória a Deus, de pregar o amor, de falar, aleluia, né, da sua bondade, de ser bondoso como ele foi bom. Às vezes até o Mário fala pra mim, o crente, ele não pode trazer assim, eu sou besta. Às vezes eu falo, né, eu não sou besta de ninguém, né? Às vezes me dá um surto. E ele fala assim, não é besta, é ser servo, é ser assim. Aleluia. É ser diferente. Aleluia. Glória a Deus. Glória. O amor de Cristo, aleluia, sobre nós. E Aleluia. às vezes a gente confronta, eu mesmo muitas vezes eu confronto, falo, Senhor, né? Mas é a graça e a misericórdia do Senhor que vai nos modelando, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler em Salmos, capítulo 7, versículo 24. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu gosto muito desse texto. Acho que a maioria das pregações, da oportunidade que eu tenho, eu uso esse texto, porque é algo que fala muito comigo, né? No Mateus, capítulo 7, versículo 24. Aleluia, Jesus, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhoei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateu aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva e correu os rios, e assoprou o vento, e combateu aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Até aqui, pessoal. A edificação, ela traz sobre nós a responsabilidade de investir. Aleluia, glória a Deus. De investir, né? Então não tem como você falar, não, eu vou edificar, mas você não se desgastar, você não se colocar para estar ali presente e investir. Vou trazer, né, de um exemplo natural, né? Alguém, né, o Lário é pedreiro, eu ajudo ele, todo mundo já sabe essa parte, né? Então, alguém vai construir, eu quero uma casa, eu tenho esse projeto, eu tenho esse plano, traz pra gente. Aí o Lário vai falar, você precisa de bloco, você precisa de areia, você precisa de cimento, você precisa de pedra, você precisa de ferro, você precisa disso, você precisa daquilo, e tal, precisa de madeira, precisa disso tudo. Aí o cliente chega, deixa tudo ali à nossa vista. Olha, tá aqui, é só começar. Aí é onde a gente vai fazer o quê? Com aqueles materiais a gente vai edificar e construir aquilo que precisa ser construído. Amém. E no reino do Senhor, nós não somos folhas ao vento que vai de uma parte para outra, né? Para onde o vento quer, não. Nós temos o quê? A presença do Espírito Santo de Deus, que é, né, o principal material, é o principal que nós temos dentro de nós, que nos ensina a edificar, que nos ensina, né, a dizer assim, olha, acorda para orar. Não, eu vou acordar, eu vou orar. Olha, hoje, jejua. Eu vou jejuar. Então ali nós começamos a usar as ferramentas espirituais. Aleluia! Que o Espírito Santo de Deus, ele conduz a nossa vida ao que é obedecer. Aleluia, porque como eu falei no início, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe o que vai acontecer mais tarde, ele sabe o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos, mas ele sabe. E quantos livramentos nós temos quando nós obedecemos a voz do Espírito Santo de Deus? Quantos livramentos? Glória a Deus. Né, o Senhor nos dá quando a gente vai ler para nós, eu orei, busquei, e aí alguém fala assim, olha, eu ia passando por essa situação e Deus deu um livramento, e o Espírito Santo de Deus fala com a gente, igreja. Tá vendo? Você orou, você buscou e obteve a vitória, porque Deus, ele é justo, aleluia, glória a Deus. E aqui a palavra do Senhor, ela vem dizendo que o homem, aleluia, que ouve a palavra do Senhor e ele pratica a palavra do Senhor, aleluia, ele é comparado, aleluia, glória a Deus, ao homem prudente,
aleluia, que ele, né, edificou a sua casa sobre a rocha. A gente está construindo, aleluia, espiritualmente algo. Aleluia. Aleluia. Mas aquele que ouve, né, e deixa passar, está adormecido, né, agora não, vou ter uma outra oportunidade, vai ter um novo tempo, vou deixar para depois. Aquele que ouve e não pratica, né, ele é insensato, e a sua casa está sendo edificada sobre a areia. E quando vier o dia mau, quando vier as tempestades da vida, quando vier alguma situação, a pessoa não vai aguentar. Não vai aguentar. Porque aquela casa vai o que? Se desfazer. Porque na areia não tem estrutura, na areia não tem base. Não tem. Nós vemos as crianças brincando na areia, né, de sol, que se derrama rapidamente. Jesus é lindo nos exemplos que ele dá de uma forma tão simples, aleluia, e no mesmo tempo tão forte, aleluia, tão, né, firme, né, o exemplo que Jesus dá. E assim, né, como nós estamos na passagem aqui de Mateus 26, Jesus, ele traz, né, a sua necessidade ali, a sua angústia de que ele iria ser, né, crucificado, né, iria ser traído, e ele simplesmente pede para os seus discípulos orar com ele, velar com ele. Aleluia, glória a Deus. Ficai aqui e velai. Eu vou além orar. E ele vai, quando ele volta, os discípulos estão adormecidos. Como está a igreja, a minha vida e a sua vida espiritualmente diante da presença do Senhor? Aleluia, aleluia. Às vezes a gente quer trazer algo sobre a nossa casa. Dizer, não, a minha casa está bem, mas o que o Senhor está dizendo é você e ele. O que o Senhor está dizendo é para mim e ele. Aleluia. É particularmente. Ele dá uma ordem, diz como está o teu coração, como está a tua vida, como está a nossa obediência diante da presença do Senhor. Será que nós temos obedecido, né, o que o Senhor, o que o Espírito Santo de Deus tem nos ordenado? Ou será que nós estamos lutando, batalhando com a nossa natureza humana? Que ela é pecaminosa, que ela é falha, ela é errante. A palavra do Senhor vai dizer que a carne, ela não produz nada para Deus. O Espírito Santo do Senhor é quem nos conduz. Aleluia! Se nós formos na mentalidade, na nossa carne, né, na vontade da nossa natureza humana, nós vamos viver estacionados, parados, adormecidos. Nós temos que nos despertar e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia, que glória a Deus, que Ele que vai nos conduzir a edificar, Ele que vai nos conduzir. Aleluia, glória a Deus, a avançar espiritualmente. Aleluia. Porque muitas das vezes, né, no início da conversão, a gente está acanhado, morre de vergonha, mas no decorrer do tempo a gente vai evoluindo. E logo, né, a gente está com uma oportunidade, com um testemunho, aí louva um louvor, está pregando, daqui a pouco a gente está falando de Jesus, né, para a família, estamos falando de Jesus aonde a gente está, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai edificando, aquilo vai crescendo dentro do nosso coração. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. O problema, igreja, é que muitas das vezes há obras que estão paradas por falta de nós darmos legalidade ao Espírito Santo de Deus. Aí nós muitas das vezes tem pessoas que falam assim, nossa, eu orava tanto, eu buscava tanto, eu jejuava, né? Às vezes não precisava nem fazer uma campanha na igreja, eu mesmo ia lá, eu e Deus fazer uma campanha, fazer um propósito. Aleluia! Só que muitas das vezes aquilo foi paralisando e é obra paralisada. É obra que não concluiu, que não está concluída. Muitas das vezes é no meu e do teu coração. Porque nós não chamamos o Espírito Santo de Deus para trabalhar. Porque quando nós chamamos Ele para trabalhar dentro do nosso coração, nós temos que renunciar. Aleluia! Os discípulos, eles não renunciaram o sono. Eles não renunciaram o seu cansaço. Eles não renunciaram. Jesus voltou e achou dormindo. E nós temos renunciado aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado para nós renunciar? Será que a mulher, ela tem renunciado dentro do seu lar
junto com a sua família, muitas das vezes, a parar de falar tanta. Porque mulher, quando fala demais, fala até o que não deve. Será que o esposo, ele tem renunciado, muitas das vezes, a alguma circunstância que tem entristecido o seu lar? Será que o jovem, ele tem, renunciado de estar fazendo coisas que têm desagradado os seus pais, que não têm edificado, a família? E os pais estão aconselhando, e o jovem não está nem aí, não está preocupado, e os pais estão ali ensinando. A nossa vida, aleluia, glória a Deus, espiritualmente, ela é uma vida de renúncia. Aleluia! É uma vida onde nós temos que parar, pensar, analisar, pedir direção a Deus. E se é preciso, igreja, voltar, retroceder, nós precisamos voltar. Quantas das vezes a circunstância que nós precisamos voltar e pedir perdão? Aleluia! Esses dias eu ouvi uma pregação, achei muito lindo, muito forte. De um pregador, até Josué Brandão, o nome dele. Ele dá ensino também, estudo. E ele falando assim sobre a promessa, que nós vamos e fazemos propósito diante do Senhor. E ali, eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma vitória, eu quero algum sonho, algo que eu quero muito. E ali eu falo, Senhor, vou dar um exemplo, Senhor, se o Senhor obter essa vitória, essa bênção na minha vida, Senhor, olha, eu vou dar um ano de cesta básica. Todo mês eu vou levar a primícia para a igreja de uma cesta básica para abençoar o irmão da igreja. É uma promessa que eu fiz, um exemplo que eu estou dando. E ali, muitas das vezes o Senhor me dá a vitória, o Senhor me dá a bênção, porque Deus, Ele é bom. Ele me dá aquela vitória. Só que daí eu vou analisar, falei, poxa vida, cesta básica está o quê? Uns R$250? Todo mês, tirar do meu salário, R$250? Acho que eu vou levar a metade. Aí o outro mês, me apertei e não vou conseguir levar. E assim, muitas das vezes, a gente vai fazendo promessas e promessas e não vai cumprindo. A gente vai fazendo propósitos e propósitos e não vamos cumprindo. Muitas das vezes, nós não levamos a sério aquilo que nós falamos. E aí ele estava trazendo sobre o poder da palavra. E aí, igreja, muitas das vezes, nós não obtemos a vitória. Sabe? Nós não nos libertamos em áreas da nossa vida porque nós fazemos uma promessa e não cumprimos. Mas Deus, Ele faz as suas promessas e todas as suas promessas são cumpridas. Aleluia! E Ele nos prometeu o seu filho, o seu único filho. E Ele não nos negou o seu único filho, Ele deu o seu único filho. Aleluia, glória a Deus por amor a mim e a você. Você daria o seu filho, o seu primogênito por alguém? A gente não dá. A nossa mentalidade não alcança, essa grandeza. Somente Deus, Ele deu o seu único filho. E nós muitas das vezes prometemos algo e não cumprimos. Isso é muito sério. Analisando o contexto todo do que ele estava pregando ali, é muito sério. Porque muitas das vezes nós não conseguimos viver algo na nossa vida, no geral, porque nós estamos presos naquilo que nós falamos e não cumprimos. Então é um tempo de nós analisarmos a nossa vida. Porque aquele que, para o Senhor dizer que, assim, nós não somos obrigados a prometer. Mas aquele que promete não tarda em cumprir. Foi esse o tema que ele trouxe, Não tarda em cumprir. Então é muito sério, porque quando nós prometemos, e ainda a palavra do Senhor diz, apressa-te em cumprir. Nós temos que ter pressa em cumprir aquilo que nós prometemos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. E aqui os discípulos, eles adormeceram, eles cochilaram. E é um tempo de nós despertarmos a igreja. Amém. Nós como igreja do Senhor. Aleluia! Porque muitas das vezes nós até estamos com Jesus. Aqui no versículo 37 vai dizer, ele levantando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Eles levantaram e foram com Jesus a Getsêmani. Eles estavam ali com Jesus. Mas quando Jesus foi orar e deixou uma missão, eles não cumpriram a missão. E isso é o que? É do ser humano, é do homem, muitas das vezes não cumprir. Mas nós, segundo a palavra do Senhor, a presença do Espírito Santo,
Se nós, né, estamos ali, é nos dado uma missão, uma responsabilidade, nós temos que cumprir. Ainda que nós, em situações, nós vamos ficar no prejuízo, naturalmente falando. Né? Nossa, eu prometi, eu vou ficar sem, mas cumpra, porque Deus é aquele que vai honrar, aleluia, a vida daquele que promete, aleluia, e cumpre as suas promessas, em nome de Jesus. E aqui, né, vai dizer que Jesus, né, ele volta novamente pela terceira vez, ele ora as mesmas palavras, né? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Ele volta e diz aos discípulos: olha, repousai agora, dormi agora, porque é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores. E logo, né, mais adiante, vai dizer, né, que Judas, ele prepara ali, né, a situação ali, né, dá um sinal para que, né, aqueles homens venham e levem Jesus preso, né, e ali começa também, né, o sofrimento de Cristo, aleluia, glória a Deus, né, até a crucificação. Então, igreja, para nós temos que, né, nos atentar, despertar e não estar no automático, né, eu vou à igreja, né, não. Nós somos igreja, nós temos que dar exemplo como igreja, né? Nós como cristãos, né? O mundo, ele nos observa. Essa semana mesmo teve uma pessoa que está no mundo, assim, né? E ela falou para mim assim: olha, eu não vou na igreja, mas eu faço muito mais coisas que o crente faz. Eu não vejo o crente fazer isso tudo. O exemplo que o crente está dando não é um exemplo bom, porque eu vou na igreja e dou mais exemplo do que os crentes. E é forte você ouvir isso aí, você sendo cristão. E aí você tem que trazer para a palavra. Você tem que trazer para a palavra, porque não é o fato de que faz bondade que vai ser salvo. Muitos aí fora fazem muita bondade, né? Mas isso não garante a salvação. O que nos garante a salvação, aleluia, é entregar a nossa vida para Cristo. É entregar a nossa vida para Jesus, aleluia, glória a Deus. E crer, aleluia, glória a Deus, que Ele é o Filho de Deus e morreu por nós. Né? Então nós é um peso sobre a nossa vida, um peso mais de glória, um peso de bênção, onde nós temos a responsabilidade como cristão, e o mundo, ele tem nos observado. E será que o nosso testemunho, ele tem trazido edificação sobre a vida de alguém? Ou será que nós temos, né, deixado, muitas das vezes, adormecido em algumas áreas, onde as pessoas têm olhado para nós e dizendo: não, eu não quero, para ser crente dessa forma eu não quero, né? Então, que nessa manhã eu convido você a ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Igreja, o Senhor tem nos dado uma